Este programa é livre para todos os públicos. Câmara Convida. Olá, você que acompanha a TV Câmara Piracicaba. Começa agora mais um Câmara Convida, o nosso programa semanal de entrevistas. E hoje eu tenho o prazer e a honra de receber aqui o professor Antônio Filogênio de Paula Júnior, que está lançando esse livro aqui, Jornadas com Amadou Hampâté Bâ, Diálogos África-Brasil, escrito em parceria com o escritor marfinense Aboa Kumasi Kofi Blaise. Então, antes de mais nada, Júnior, como a gente conhece, que também é filósofo, escritor e fazedor de cultura, seja muito bem-vindo ao Câmara Convida. É um prazer enorme recebê-lo aqui. Eric, a alegria é minha. É sempre um prazer falar com o nosso público de Piracicaba e outros tantos públicos mundo afora. E é para mim trazer um pouquinho dessa história, né, da história desse livro. É extremamente gratificante compartilhar isso com os nossos ouvintes. Então a gente começa a nossa conversa aqui, Júnior, falando um pouquinho, né, para as pessoas conhecerem quem foi Amadou Hampâté Bâ e qual que é a importância dele para esses diálogos entre África e Brasil. Amadou Hampâté Bâ é um malinense, nascido em 1900, falecido em 1991, considerado por grandes intelectuais africanos, entre eles Joseph Kizerbo, que foi o idealizador da coletânea, da coleção História Geral da África, ainda na década de 60, em parceria com a Unesco, como um dos nomes mais importantes para se falar dessa África mais profunda. A África por ela mesma, como diria um outro professor chamado Ali Masrui. Amadou Hampâté Bâ, ele tem uma importância porque ele registra vários dos modos e dos costumes dos povos da região onde ele nasceu, no oeste da África, mais especificamente na região de Bandiagara. Ao coletar esses contos, as formas de vida, as narrativas de vida, ele atua então como um etnólogo também, ele acaba trazendo muito desses saberes dessa África, algo que os próprios africanos estavam perdendo. Quando, então, é pensada essa coleção História Geral da África, é o primeiro nome que é alçado entre os intelectuais africanos para dizer quem é essa África de um primeiro momento, como dizia Ali Masrui. A África, ele pensa em três instâncias. A África dos próprios africanos, a África com a presença e a cultura árabe, muçulmana, e a África já pós-colonial. Então, essa África dessa primeira instância, Amadou Hampâté Bâ era um dos grandes representantes. E aí ele é trazido para escrever um texto muito importante no primeiro volume dessa coleção, chamado Tradição Viva, exatamente falando o que é a tradição oral. Então, ele é conhecido como filósofo, etnólogo, historiador e, o mais importante de todos, um grande sábio da tradição oral. Perfeito. Antes de a gente seguir aqui na nossa pauta, eu acho interessante a gente ter essa noção de que nós, né, como um povo que foi colonizado, a gente tem a visão da África pelos europeus, né? A culturalização nossa é muito eurocêntrica, né? Sim. E aí nós estamos falando de alguém que traz uma África, como você falou, profunda, né? Me fala um pouco das características dessa África profunda. Amadou Hampâté Bâ vai definir essa África profunda como a própria África da tradição oral, que ele denominava ou tradição ou oralidade, né? E mais comumente chamado como tradição oral. Para ele, tradição oral, como ele aprende com seu grande professor, que é Thierno Bocard, como aquela maneira de entender e perceber o mundo, é quase uma cosmopercepção mesmo, que engloba todas as formas de conhecimento e todas as interações possíveis e imagináveis, não somente entre os humanos, mas com a própria natureza. É o homem em profunda simbiose e comunhão com a natureza. É uma África que fala, né, com as aves, que fala com as plantas e fala com as pessoas na sua diversidade. Então, quando a gente fala em tradição oral, ela traz no conjunto epistêmico que ela aborda a grande arte da comunicação, a capacidade de ir e estar com o outro e pelo outro. E o outro nessa abrangência a mais ampla possível e imaginável.
é isso que ele traz para o mundo. Quando ele, então, passa pela formação dele nas escolas tradicionais das suas próprias culturas, ele era do povo Peul, aqui, os franceses chamam de Peul. Aqui no Brasil, nós aprendemos essa etnia como Fula ou Fulani. Ele era dessa etnia. Mas na região onde ele vivia, viviam muitas outras etnias. Ele vai dizer que é a grande capacidade de interação uns com os outros. Em todas essas culturas, o que permeava era essa busca pelo outro. Quando ele leva isso para o mundo, ele leva exatamente isso como proposta. Nós somente somos quando o outro é. O que aparece num outro conjunto cultural africano, chamada África Banto, na expressão Ubuntu. Somente sou quando o outro é. Então, isso nos ensina algo extremamente precioso. É na diferença que nós aprendemos. Então, quanto mais diferentes são as pessoas, as culturas e as coisas, de um modo geral, mais nós aprendemos. Nós não aprendemos somente com os parecidos conosco. É o outro diferente que me desafia. Então, entre essa diferença não há muro, há uma ponte. Há um lugar para diálogo, a curiosidade. Eu quero ouvir quem é você. E você também quer me ouvir. Né? E assim nós nos encontramos. Isso nós encontramos muito presente também na pedagogia de Paulo Freire. Né? Só existe o diálogo quando existe o interesse pelo outro. E aí é automaticamente o aprendizado. Sabe o que é interessante ouvindo você falar dessa maneira? Dá para compreender, né, o quanto que é importante você ter as diferenças e as diferenças ter esse convívio e desse convívio nascer essas leituras, esses conhecimentos, e o quanto que o contrário ele é opressivo, né? Se você não reconhece as diferenças, né? E aí a gente pode entrar numa visão assim da opressão, né? De que um faz sobre o outro, o quanto que isso ele destrói a convivência e o próprio conhecimento sobre a humanidade, a própria forma de vida na humanidade, né? Exatamente. São muitas formas de destruição quando algo, nesse tipo de relação, né, que eu nego a existência do outro, ela acarreta. Então, não é só a violência física direta, mas é o que Boaventura de Souza Santos falou e também Sueli Carneiro. É o que a gente chama de epistemicídio. É uma morte do conhecimento. E é uma limitação da nossa capacidade civilizatória enquanto humanidade, né? Porque eu começo a parcelar e dizer quem é humano e quem não é. Quem é uma coisa e quem não é. Então, é o ser em detrimento do outro que passa a ser o não ser. E todos são, todos estão. Isso estabelece uma noção ética muito mais ampliada e necessária para os desafios de mundo que nós temos. Veja que nós passamos hoje ainda, né? Isso não era diferente na época de Amadou Patebá. Ele vai escrever, né, o Tradição Viva na década de 60, a África passando pelos processos de tentativa, né, de independência colonial, independência dos seus países, mas muitos conflitos mundiais, as lutas pelos direitos humanos em diferentes lugares, a própria marca da opressão dada pela colonialidade, os disparates sociais em muitos níveis, e lá ele já alertava para isso. Se não nos encontramos pela palavra, pela capacidade do diálogo, nós não vamos superar esses desafios. Basta ver o que acontece hoje. E toda vez quando acontece esse fenômeno, há tentativa de afirmação de um grupo sobre o outro. E de uma maneira sempre muito agressiva. E que não deixa margem para que coisas melhores possam surgir. Ela é sempre destrutiva, ela é sempre parcela, ela fragmenta todo um povo, dizendo quem é e quem não é. Então, é uma narrativa muito antiga e que não deu certo. E não dá certo até os dias de hoje, né? Temos tido muitas provas, comprovações disso na história, ao longo da história. Então, eu continuo dizendo assim, Amadou Patebá é um dos muitos que contribuem para uma outra forma de sermos e estarmos nesse mundo. Portanto, uma outra ética. Perfeito. Olha, a minha cabeça agora está explodindo, viu, Jonas? Sinceramente, porque entendendo dessa forma como você está colocando, eu acho que até a própria maneira dos nossos processos produtivos, quando você determina
quem é cidadão é o que pode pagar e o quem não pode não é cidadão, né? E aí nós estamos falando também de diálogo, né? Porque é existência, né? A pessoa está aqui, ser também aquilo, né? Então, realmente é uma mensagem também muito forte do ponto de vista de você pensar num certo pacifismo. Não pacifismo genérico, não, pacifismo mesmo da existência humana, né? Eu acho muito forte essa mensagem. Mas caminhando aqui para a nossa conversa, senão a gente vai ficar muito tempo aqui, vai estourar nosso tempo. Queria que você falasse um pouquinho como que surgiu a ideia de escrever esse livro, né? Tem a parceria ali com o escritor marfinense Abua Kumasi Coffee Blaze, que a gente gostaria que ele tivesse aqui, mas infelizmente as agendas não foi possível, né? Queria que você falasse como que surgiu essa ideia. A princípio, esse encontro se deu pelas pesquisas, né? Eu tive contato com a obra do Abua Kumasi Coffee Blaze, que era a tese de doutorado dele, enquanto eu ainda fazia o mestrado. Eu já trazia a proposta, né, de falar do Amadou Ampateba dentro do mestrado em educação, e eu tive contato com a tese de doutorado dele na área de letras e tradução realizada na USP. E quem fez esse meio campo foi o professor Acácio Sidney, que faz o prefácio do livro, e que fala, poxa, o que vocês estão falando é importante. É importante e as duas coisas estão muito próximas. Embora o Abu ele trate da presença do Amadou Ampateba através de um texto importantíssimo chamado Kaidará, mas que é um texto filosófico, místico, muito profundo e que não teve ainda a sua tradução lançada no Brasil. Ele faz a tradução para a tese dele, ele faz um diálogo com Macunaíma, de Mário de Andrade, lendo Macunaíma pela perspectiva da tradição oral apresentada por Amadou Ampateba. Já no meu mestrado, eu apresento realmente Amadou Ampateba também como não só quem é ele, mas dizendo também qual a importância dessa perspectiva da tradição oral para se pensar a educação, né? Então, o que acontece? Quando nós juntamos a proposta desses trabalhos, ficou ali nitidamente que tinha uma primeira parte, que era uma parte de apresentação desse autor e as suas muitas possibilidades. E uma segunda parte, que era um aprofundamento que exigia algo mais, né? Esse conhecimento prévio para que se pudesse entender por que o Abua fazia esse diálogo entre Macunaíma e Kaidará, um diálogo talvez improvável, mas dentro daquilo que a gente conversava agora, na tradição oral não existe diálogos improváveis, basta a vontade de querer fazer esse diálogo. E ele faz a leitura de Macunaíma, então, por uma lente africana da tradição oral. Então, e somos muito amigos, né? Nos tornamos aí amigos, irmãos já desde essa época. E aí vamos fazer, né? Jornadas, por isso o título, né? Jornadas, as nossas jornadas individuais, juntas, e que se propõe aí a fazer um convite para outras jornadas com outras tantas pessoas. Os possíveis leitores, pessoas que venham também a se interessar por essa forma, né, de fazer filosofia, de pensar literatura, de pensar educação. Perfeito. Assim, para o pessoal que está nos assistindo, eu queria que você explicasse, assim, fosse um pouco mais profundo, né, de como que o conceito de oralidade, né, do Ampateba foi aplicado na sua pesquisa exatamente. Assim, qual que foi essa forma, né, que você colocou e quais são os principais pontos de conexão que você entende, assim, para a gente deixar um pouco mais claro aí para o nosso telespectador? Essa questão é extremamente importante. Eu trago na dissertação alguns aspectos que eu levanto a forma de educação dada entre as comunidades negras aqui no Brasil, principalmente olhando o seu universo cultural. Então, quando a gente olha, por exemplo, para uma escola de capoeira, a gente tem um processo de transmissão de saberes. Quando eu olho para uma casa de candomblé, também. Quando eu olho para o batuque de umbigada, também. Quando eu olho para o jongo, ou seja, esse universo amplo das culturas afro-brasileiras, eles têm o seu próprio instrumental de transmissão e avaliação da apropriação desses saberes. E olhando para cada um deles, a gente percebe que os elementos levantados por Amadou Ampateba, como ancestralidade,
comunidade, espiritualidade, corporeidade, mesmo com a travessia do Mar Atlântico na condição de escravizados, não foi rompido. E um suporte importantíssimo, a memória dessas pessoas que vieram para cá escravizadas também não é rompida. Tem até uma pesquisadora, Beatriz Nascimento, do Rio de Janeiro, que falava dessas memórias carregadas no corpo e que depois virou tese de doutorado através de Antonieta Antonassi, uma pesquisadora da USP, da História, que ela vai denominar na sua tese Memórias Ancoradas em Corpos Negros. Veja, os negros, quando saem de África, eles não trazem nada e ainda são separados aqui. Como que se reconstitui essas formas ancestrais do ser e do fazer nessa condição de escravizados? É nesse suporte que veio de memória. Então, não se fala em oralidade sem memória. Aí entra o cerne dessa tradição oral. Então, a oralidade ela foi mantida e dialogada quando ela chega aqui. Então, esse princípio que Amadou Patebá fala dessa busca pelo outro e a aceitação do outro em sua diferença, ela se dá de fato nessa praxis histórica que os africanos viveram no Brasil. Chegando aqui, eles se reencontram, né, entre si, mas em diferentes etnias e também com os nativos dessa terra, além da própria presença dos portugueses. É nesse diálogo que nós temos um caldo efervescente de culturas afro-brasileiras. É nesse lugar. E essas culturas estão todas aí. Elas continuam dinamizando elementos civilizatórios para o povo brasileiro na diáspora. E que quando a gente busca essa essência dessa África profunda, a gente vai reencontrá-los aqui, com diferentes representações. É exatamente nesse ponto que eu chamo a atenção para que a escola dita formal, a escola que nós temos hoje, ela observe e leve esse universo de saberes com mais atenção. Não apenas na sua dimensão, poxa, que bacana, joga capoeira, mas o que diz a capoeira? O que significa a circularidade da roda de capoeira? Que elementos a mais de um campo filosófico ela carrega? Né? Isso dando exemplo a capoeira, mas todas as outras práticas. Isso coincidia também com a necessidade da aplicabilidade da Lei 10.639 de 2003, que tornava obrigatório o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas. E eu chamava a atenção que estava mais perto do que nunca se trabalhar tanto o afro-diaspórico quanto o africano nesse corpo afro-diaspórico. É isso que eu trago como narrativa principal aí da dissertação, apresentando esse autor para dizer do que era isso que eu estava falando, né? Circularidade, espiritualidade, corporeidade. Aonde está isso? Comunidade, né? Aonde estão essas ideias? E como elas podem ser observadas? Então, praticamente, eu indico um método de observação a partir da tradição oral para essas nossas práticas. Um método que, ao meu entender, ele era necessário, porque é uma África subjetiva que a gente está falando. Então, hoje, a Unesco também reconhece essa África da diáspora como a África da sexta região. Como que esses elementos eles foram mantidos, transformados, apresentados ou reapresentados nos lugares onde eles estão e retornados ao continente africano. E, a partir daí, um fluxo e refluxo constante. Como já diria Pierre Verger, ele fala muito disso. O fluxo e o refluxo dessas narrativas que não se perderam. Por exemplo, hoje, quando a gente vai para o Congo, um dos ritmos mais famosos lá é a rumba congolesa. Mas a rumba não nasce no Congo, ela nasce na diáspora. Quando ela é devolvida, ela cria outras coisas no próprio Congo. O reggae, o samba, isso em todas essas narrativas possíveis. Então, se há essa amplitude de possibilidades, imagine isso reverberando na educação. Então, é algo além daquilo que os nossos folcloristas leram, que era um olhar muito objetivo e distante daquela prática, normalmente interpretado por uma leitura de mundo própria, e que ficava ausente várias situações, várias informações mais profundas que estavam ali e que não eram vistas ou não eram percebidas. Caramba, olha, pensando,
tem várias coisas que eu quero comentar em relação a isso que eu queria também compartilhar com você. Porque, assim, primeiro eu vejo o quanto da subjetividade do escravizado permanece a partir desse processo do corpo-memória, né? Ele traz uma subjetividade, ele faz parte da construção da nossa própria identidade nacional, se a gente pode chamar assim, e o quanto essa mensagem ela salva, e eu digo salvar mesmo no sentido conceitual, mas também no sentido existencial, a ideia de universalidade, Isso. de universal. Sim. E quando a gente fala de universal, a gente está falando de humanidade também. Sim. Né? Então, assim, a gente está falando de um conceito que a partir desse processo da África Profunda, a partir de toda essa... Eu digo assim, ele salva a humanidade, porque se a gente não pensar numa humanidade sobre esses caminhos, não vai existir humanidade. Isso. Né? Eu posso estar sendo um pouco radical na proposta, mas eu tendo sempre, Júnior, a ver as coisas muito de forma política. Sim. E tudo que você está me colocando, para mim, está estourando. Eu consigo observar o quanto, por exemplo, se ataca essa ideia por conta de um projeto político que é opressivo, né? Sim, e aí se ataca essa proposta, justamente porque existe uma questão política no meio de tudo isso, que se você deixar isso livre, isso domina a sociedade de um jeito que a gente vai ter como eu falei, salvar a humanidade. Então, assim, para mim é muito forte tudo isso que você está colocando, né? Não sei se eu estou sendo muito radical. Não, acho que é isso mesmo, Ed. Na verdade, a proposta do Amadou Hampâté-Bâ, e aí é interessante quando você olha para a vida dele, porque assim, ele tem todo um processo de aprendizado nas culturas tradicionais da sua cultura e culturas vizinhas ali da região onde ele nasce. Aí depois ele vai para a escola corânica, porque é muito presente na costa ocidental africana, sobretudo na África do Oeste, já desde o século IX, X, a presença de um Islã que é um Islã místico, que a gente chama de Tasawuf ou Suf. Então ele tem uma formação nessas escolas corânicas através dos marabus. Marabus são sábios, místicos, considerados pessoas santas dentro da tradição do Islã e que pegam essa intenção mesmo original do Islã, que é a palavra Islã, né? Ela é um derivado de salam. Salam é paz. Então, essa busca pela paz, e para se ter a paz, eu preciso do outro. Estabelecer formas de convívio. Não tem uma noção racial, étnico-racial, que separe. A questão étnica ela é dada como um elemento de um conjunto cultural. Então, a ideia de raça humana ela não tem sentido nessa narrativa. Então, são humanos, com diferentes costumes e culturas com os quais aprendemos uns com os outros. Então, portanto, não há uma gradação hierárquica, como propôs a eugenia, de que existem superiores e inferiores. Não existe isso. Quando ele vai depois para a escola dos colonizadores, ele também tem acesso à presença francesa, à língua francesa. E é um excelente aluno, né? Sempre buscando aprender coisas. Posteriormente, ele vai para a França para fazer a sua formação em nível superior, né? Fazer a sua graduação, enfim, e compartilhar esses saberes em diferentes laboratórios, sobretudo na Sorbonne. E ele fala do encantamento que ele tinha, e até o final da vida, ele morre com 91 anos, até o final da vida como uma criança curiosa, sedenta por aprender tudo e compartilhar tudo. Então é exatamente isso, é essa pluriversalidade que leva ao sentido de uma unidade humana em sua inteireza e completude. Isso é de fato romper com essas barreiras e com esses muros e estabelecer sim uma política que caibam todos, que todos possam existir e existir com dignidade. E essa existência com dignidade é uma existência partilhada, compartilhada em todos os sentidos. É nos bens materiais, nos bens espirituais, porque a África acredita nesses bens, nos bens emocionais, ou seja,
é preciso estar bem. Estar bem é estar bem com o outro. Eu não posso estar bem se o outro não está bem. Como que eu posso me sentir bem, feliz, se o outro está infeliz? Então, ou é um estado que a coletividade acesse, ou a gente não comunga a realidade dessa proposta. Então, essa esperança não é dada numa perspectiva do ethos, do lugar que habitamos. Nós habitamos um lugar. Então, se a ausência desse princípio de cuidado, de atenção, de aprendizado, o tempo todo uns pelos outros, isso é numa dinâmica, né? A cultura, ela é movente, o aprendizado é contínuo, a gente não sabe a dimensão do nosso HD cerebral, do que nós podemos aprender, a gente sabe que vai aprendendo. Todos os dias a gente aprende, desde que a gente se permita isso. E aprendemos mais quanto mais convivemos uns com os outros. Quanto mais a gente se interessa por um outro idioma, poxa, como que é lá, o que se come lá. E a prática disso, eu sempre digo isso, no nosso cotidiano, é que nas nossas casas nós aprendemos a comer sushi, sashimi, macarronada, feijoada. Nós comemos tudo. Se a gente come tudo no campo material, por que não comemos tudo no campo intelectual? Era isso que ele dizia. E no espiritual também. Porque pensando espiritualidade como sentido, porque aquilo que eu não toco tem algo a ver com metafísica, eu não toco o futuro, mas eu projeto o meu estar ou poder estar lá, seja nesse corpo ou no corpo daqueles que virão. Esse projeto ele precisa ser construído agora, senão esse futuro não vai existir dessa forma. Ele vai ser de muita dor e muito sofrimento. Então, é no presente que a gente atua. E é nesse presente que a gente precisa partilhar e confraternizar e comungar essas coisas. Perfeito, Júnior. Isso é muito... falou de esperança, né? Isso é realmente... Isso, me dá muita esperança ouvir isso, porque, para mim, isso é real. Tem aquela frase do Arnaldo Antunes, né? O real resiste. Eu acho que isso é o real. Né? O que você está colocando é o real. O contrário disso é irreal. Né? É uma tentativa, é opressão. Por isso que eu falo que é opressão. Sim. É uma tentativa de se construir uma coisa que a realidade não vai... Porque a realidade está ali. Ela grita. Ela grita. Por mais que se use todos os tipos de tecnologias, de formas de opressão e tal, mas a realidade continua ali. E o que é muito bacana nisso também, Eric, é dizer assim... ninguém está romantizando e dizendo que isso vai ser fácil. Não. Amador Patebali faz questão de dizer, serão diálogos difíceis em muitos momentos. Sim. Mas são profundamente necessários. Nisso ele dialoga muito com Sartre, naquele texto Entre Quatro Paredes. O inferno são os outros, porém são totalmente necessários. É exatamente essa situação histórica que a gente tem, essa situação atual que nós temos de procurarmos formas, se não alcançarmos a Terra Prometida, flertando aqui um pouco com a narrativa de Moisés, que vai ver a Terra Prometida, mas não vai entrar nela, mas nós temos que alimentar a proposta de que ela exista para os que virão. O que não dá é para não se fazer nada. E eu penso que essa proposta que Amadou Patebá, entre muitas outras pessoas no mundo, alimentaram e alimentam nos nossos corações e nas nossas percepções, das mais variadas formas, é exatamente dizer isso. É uma volta ao simples, ao ser que é. O ser é e está. E o que nós fazemos com ele, com tantas potencialidades que ele tem? A gente pode escolher não fazer nada, a gente pode escolher fazer alguma coisa que prejudique o outro. Mas um princípio ético, que as pessoas acham que é um princípio religioso, mas é essencialmente um princípio ético, chamado de regra de ouro para algumas religiões, mas não faça aos outros aquilo que você não gostaria que ele fizesse. Essa é uma chave ética de uma profundidade absurda e que vai ao encontro de tudo que ele traz. De tudo que outras pessoas trouxeram e que ele reconheceu em sua vida. Né? Ele reconheceu muitos desses sábios e dialogou com todos eles. E procurou estimular
que aqueles que procurassem entender a tradição oral, porque é o que ele sempre disse, tradição oral não sou eu. É uma pena que eu seja um dos últimos da minha geração, mas são muitos, e ela ainda é presente na África. A África também precisa olhar para essa tradição que ela está perdendo, para se refazer enquanto sujeito e encontrar outros sujeitos, e não ser tornado objeto e nem tornar o outro um objeto. Somos sujeitos existenciais, seres que existem e seres se olham nos olhos e trocam palavras, e palavras se projetam no ar e se projetam a um futuro, né, de esperança, de utopia, mas que pode se concretizar. Porque se elas existem no meu pensamento e nas minhas palavras, elas podem ser dadas nas nossas ações. Acho que essa é a grande chave de contribuição desse autor e que a gente aprende com ele todos os dias e estamos compartilhando aí com o público. Que legal. Bom, nosso tempo já estourou já um pouquinho, mas assim, a gente vai um pouco mais aqui, só porque eu queria, além de você falar um pouco do lançamento, né? Porque vão ter várias atividades de lançamento, falar um pouquinho para você, né? Que é um escritor, um filósofo, um estudioso, um fazedor de cultura, né? Como se brinca aí. O que representa, né? Tá lançando um livro junto com um amigo marfinense, fazendo essa conexão, esse diálogo África-Brasil, não só de forma simbólica, mas de forma extremamente material ali, né? O que representa isso para você? É um encontro maravilhoso, eu vejo como uma grande celebração. Mostra que, apesar das durezas da escravidão, esses continentes não se separaram. O fato de eu ser brasileiro e também carregar as nossas muitas misturas, mostra também esses encontros aqui, do lado, né, nas Américas, sobretudo no Brasil, com portugueses, com indígenas, e o quanto que isso floresce de uma forma tão ampla e que faz sentido ao próprio continente africano. O Abua também hoje mora no Brasil, já há alguns anos, e o quanto há reconhecimento nisso. E exatamente nas palavras de Amadou Ampateba, o humano se reconhece na sua humanidade. Então, que seja essa humanidade maior para além do que a modernidade propôs, né? O princípio da modernidade, em alguns momentos, ele desmembrou o que era ser humano e disse que alguns não eram. A gente está retomando essa essência para dizer todos são, todos estão. Participar desses lançamentos tem sido assim uma oportunidade muito rica. Nós já fizemos São Paulo, na USP e Campinas, e agora temos Limeira, na próxima, agora ainda essa semana, e Piracicaba no sábado, né? Então fica aí o convite para as pessoas para celebrarem esse momento com a gente. Esses momentos do lançamento, tal como é o meu encontro com o Abua, eles são momentos de uma grande prosa, como pede a tradição oral. Então, a gente volta no nosso passado, contamos histórias, ouvimos histórias, as pessoas se lembram de coisas, essa é a dádiva da memória, presente na oralidade. Então, acabam se tornando momentos, assim, de encantamento e de muita alegria e com essa esperança muito animada, né, com muito ânimo, com muito para a vida. É isso. Legal. Júnior, infelizmente o nosso tempo está finalizando. Eu queria agradecer imensamente, dizer aqui para você que nos acompanha, então, Jornadas com Amadou Ampateba, Diálogos África-Brasil. Para quem quiser ter acesso ao livro, como que faz? Por enquanto ele está sendo apresentado nos lançamentos, a pessoa pode adquirir lá, e também pela editora Ciclo Contínuo, né, que já está disponível também pela editora. Podem acessar lá o site, as páginas da editora e adquirir. Mas quem puder vir para Limeira, dia 21, 10 horas da manhã, Piracicaba, dia 22, às 15 horas, na Biblioteca Municipal, vai ser um prazer também adquirir lá com a gente e a gente poder autografar também. Muito legal, muito bacana. E quem quiser para ter um contato com você, caso tenha interesse de conhecer melhor o seu trabalho? Pode procurar pelas redes sociais, Antônio Filogênio de Paula Júnior, pode me procurar também via ETC Produtora, Elaine Teotoni Marquinhos. É um prazer, eu adoro conversar, né? Deu para ver aqui o tempo que a gente... eu ia falar para você que eu ficaria aqui conversando por horas, mas eu digo mais, eu ficaria aqui conversando por séculos.
A gente gosta de uma boa prosa. Me fale. Júnior, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. É um prazer enorme. Como bem disse o meu amigo Rafael Bittencourt, só dar um bom dia para você, já você aprende demais. E eu digo a mesma coisa, fazer aqui uma conversa é um... Eu estou extremamente extasiado com a nossa conversa aqui. Vou levar ela para muito tempo ainda. E queria agradecer a você que nos acompanha aqui na TV Câmara, aqui pelo Câmara Convida. Lembrando que a TV Câmara pode ser vista pelo canal 11.3 em sinal aberto digital, no canal 4 da Claronet, no canal 9 da Vivo e também nas nossas redes sociais. O Facebook é o Câmara Municipal Piracicaba e no YouTube, onde esse programa fica lá gravado e você pode acessar a qualquer momento, é o TV Câmara Piracicaba. Inclusive, eu peço para você aí seguir o nosso canal da TV Câmara Piracicaba e também dar aí a sua curtida que nos ajuda a levar esse conteúdo para mais pessoas. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.